e recebendo no programa Check-up hoje, ela que cuidou de mim muito bem, inclusive, na Covid-19. Pessoal, eu tive Covid, tive sintomas apenas intestinais, muito enjoo, muita diarreia e tive ausência de cheiro. E a doutora Ana Márcia Feitosa veio até aqui, a minha casa, cuidou de mim e a gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês e vamos orientar as pessoas com relação a esses sintomas. Não é isso, doutora? Tudo bem? Primeiramente, obrigada demais por todo esse carinho, por todo esse cuidado comigo que fez toda a diferença no meu tratamento. É um prazer estar aqui, Natália. É um prazer poder ajudar todo mundo. Realmente vamos compartilhar a sua experiência, né? E poder tentar ajudar como foi o tratamento, como foi o acompanhamento, compartilhar um pouco, não é isso? É isso aí, pois é. Então, eu comecei sentindo muito mal-estar e diarreia. Até a gente pensava que poderia ser, né, um outro vírus, rotavírus, enfim, pelos sintomas. Mas esse sintoma da diarreia está sendo bem comum, não é? Em quem tem Covid, em alguns pacientes. Exatamente. Embora os estudos mostrem que somente 3% da população tem sintomas digestivos, né, que é diarreia, dor abdominal, sensação de empachamento isolados, a gente está vendo bastante, é bastante frequente. A maioria só tem mesmo sintomas respiratórios ou então um conjunto, né, o sintoma digestivo com o sintoma respiratório. Mas eu estou vendo bastante sintomas só digestivo e isso é muito ruim, Natália, porque as pessoas podem achar que é de outra causa, né, que é, sei lá, uma virose ou então algo que se alimentou errado, mas não, pode ser Covid. E hoje não se descarta nada. Nada é descartado. Qualquer sintoma, tanto respiratório quanto abdominal, pode ser Covid. Tanto que tem muitas pessoas assintomáticas, né? Tem pessoas que sabem até que podem ter, porque estavam convivendo com uma pessoa com a Covid, mas não tiveram sintoma nenhum. Exatamente. Como essa pandemia é um vírus que ele realmente tem afinidade por vários tipos de células do corpo. Então, pode ter tanto pela célula do pulmão, quanto pela célula do esôfago, do intestino. Então, pode dar um leque grande de sintomas. Sintomas intestinais, doutora, podem complicar? Podem levar a pessoa, por exemplo, à UTI? Depende da gravidade do sintoma, certo? Como os principais. Primeiro começa com diminuição do apetite, é o mais comum. Depois pode ter um abdômen mais inchado e a diarreia. A diarreia, principalmente em idosos, pode sim levar à desidratação, à perda de peso. Então, nos idosos, nós temos que ter um cuidado maior, porque a diarreia pode levar a uma desidratação. Então, tem que ter cuidado, que pode sim desidratar. Então, a complicação é a desidratação. A desidratação é a principal complicação, realmente, principalmente em idosos. Ela pode levar a uma perda de peso, uma perda de alguns líquidos. E no idoso, como ele já tem uma reserva mais baixa, pode desidratar, levar a uma sonolência, levar um paciente mais lento, mais devagar. Então, o idoso tem que ter mais essa preocupação. Doutora, no meu caso, a gente resolveu tratar só os sintomas, né? Até porque eu não tinha sintomas respiratórios. Então, a conduta é essa, vai para o tratamento mesmo da Covid, de cloroquina, azitromicina, só quando tem esses sintomas respiratórios? Atualmente os estudos mostram que o tratamento em base, principalmente nos sintomas respiratórios, em alguns exames laboratoriais, como hemograma, ferritina, LDH, que foi o que nós fizemos. Nos pacientes que têm somente sintomas digestivos, a gente tem que focar principalmente nos sintomas digestivos. Por exemplo, no caso da Natália, nós fizemos o tratamento com a nitazoxanida, 3 dias, certo? Que é um tratamento que está sendo muito visto, que tem benefícios contra o novo coronavírus. Tanto a nitazoxanida, a cloroquina, que antes tinha sido muito bem vista, atualmente já não é. Tem a azitromicina, mas para pacientes com sintomas digestivos, somente sintomas digestivos, que foi o caso da Natália, a gente pode sim fazer um tratamento mais relacionado a isso e fazer os exames de sangue para saber se tem algum sinal de gravidade. Então, eu tomei esse medicamento, tomei também probiótico, cuidei do intestino e fui melhorando os sintomas, né, gradativamente. Não teve a necessidade, porque até essa foi uma dúvida minha na época, né? Doutora, será que se eu acho que estou, né, porque a gente não tinha certeza ainda, eu já não devo antecipar? Tem muitas pessoas, doutora, antecipando o tratamento. Isso é um risco? É um risco, sim, porque
Depende da situação. Por exemplo, pacientes com sintomas respiratórios, em que fazem a tomografia, que está sendo bastante feita atualmente, em que mostra acometimento pulmonar, problema pulmonar, que tenha tosse, que tenha falta de ar, realmente você pode antecipar o tratamento, porque são pacientes em que provavelmente vão ter um problema pulmonar mais grave. Em pacientes que então só têm sintomas do intestino, do estômago, náuseas, diarreias, é bom a gente esperar, dependendo da gravidade, esperar o exame. Por quê? O exame que confirme. Porque se nós iniciarmos algum tratamento, por exemplo, a hidroxicloroquina, é um remédio que pode dar efeitos colaterais. Então, pode dar algum problema de coração. Então, em pacientes mais idosos ou pacientes que tenham comorbidades, né, pressão alta, diabetes, é bom nós aguardarmos prioritariamente, porque fazer um tratamento sem nós termos certeza pode dar efeitos colaterais. Agora, essa história da ausência de cheiro é bem certeira, né? É um sintoma muito característico da Covid. São poucas viroses que dão isso, realmente. E o coronavírus é uma característica bem peculiar. Realmente, ele tem esse acometimento pela essa parte da otorrino, em que tem mesmo uma ausência de cheiro. Não obrigatoriamente, todas as pessoas que têm coronavírus vão ter ausência de cheiro, certo? Mas você ter ausência de cheiro já é uma coisa que sinaliza que pode ser coronavírus. Tanto que eu dizia, doutora, será que ela... Olha, eu acho que é, né, doutora? Porque é um sintoma realmente muito característico. E aí eu fiquei bem mal essas 2 semanas e fui tomando a medicação, fui melhorando um pouco e fiz alguns exames. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o tempo certo de fazer esses exames e quais os exames mais indicados para a Covid-19. Eu e a doutora Ana Márcia voltamos já, não sai daí. De volta com o programa Check-up, hoje recebendo a doutora Ana Márcia Feitosa, gastro, ela que cuidou de mim, cuidou da minha Covid, porque eu tive Covid-19. E hoje estamos falando sobre os sintomas intestinais da Covid, que foi o meu caso. No bloco passado, a gente falou sobre o tratamento que eu fiz, né, que eu não tratei a Covid, eu tratei os sintomas, não foi necessário utilizar os medicamentos que estão sendo usados hoje no protocolo da Covid, porque eu não tive problema respiratório, não houve a necessidade. Falamos também sobre a anosmia, que é a ausência de cheiro, que é um sintoma bem característico da Covid, e eu sofri um bocadinho, né? Mas melhor que eu emagreci um pouquinho, tudo tem um lado bom. E agora, doutora, vamos falar sobre os exames, né? Porque, assim, há muito erro nesses exames. Eu fiz a sorologia, fiz inclusive 2 sorologias, porque uma eu fiz no tempo errado, porque a sorologia você só faz depois dos sintomas, depois de 10 dias, né? Mais ou menos, depois de 7 dias. E a sorologia mesmo, depois de 7 dias, deu negativo. E depois eu fiz o SWAB, mas eu fiz ainda com os sintomas e deu positivo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente fazendo o exame certo na hora errada e fazendo o exame errado, ou fazendo o exame certo e dando o resultado errado. Exatamente. As pessoas, é muito difícil, às vezes, nós sabemos quando foi que iniciou os sintomas. Porque como são sintomas muito gerais, por exemplo, nos pacientes que só têm sintoma digestivo, às vezes é só uma perda de fome. Então, é muito difícil a pessoa saber quando foi que iniciou exatamente os sintomas para contar 7 dias para fazer a sorologia, que é o exame de sangue. Então, às vezes, fica perdida, a pessoa acha que faz menos tempo, aí faz o exame, dá falso negativo, ou seja, a pessoa pode estar com coronavírus e dar negativo. Por isso que, realmente, o exame que faz o diagnóstico é o SWAB. Isso pode ser feito enquanto a pessoa está com o sintoma. Exatamente, porque a partir do momento que vai passando os dias, que, por exemplo, fica perto de 14 dias, em que o paciente vai sair do isolamento, o SWAB já vai perdendo a potência de dar positivo, porque a pessoa já vai se curar. Então, nesses pacientes em que tem muitos dias de doença, pelo menos mais de 14 dias, o SWAB já pode dar negativo. Então, nesses pacientes, seria o ideal fazer a sorologia, que é o exame de sangue. E o que é esse IgG e o IgM? O IgG e o IgM são anticorpos. O IgM é chamado anticorpo da fase aguda do coronavírus, ou seja, são pacientes que geralmente estão na fase ativa da doença, certo? Transmitindo. E o IgM é um anticorpo mais de fase tardia, ou seja, o paciente provavelmente já está curado. Então, por exemplo, um paciente que vai fazer um exame de sangue mostra IgM positivo
IgG negativo, significa que ele está na fase aguda da doença. Se o paciente fizer o exame que dê IgM negativo e IgG positivo, o paciente já se curou. Então, quem acha que teve, mas não tem certeza e já passou algum tempo, tem que fazer a sorologia. Exatamente, a sorologia, que vai dar o IgG positivo. E tem um prazo para fazer essa sorologia? Não, a sorologia pode ser feita, por isso que exatamente fala-se sobre se tem a possibilidade de nós pegarmos novamente o novo coronavírus ou não. Porque se nós temos esse anticorpo IgG positivo, então, teoricamente, nós temos a imunidade contra essa doença. Então, fala-se de pelo menos 3 meses de imunidade, ou seja, por até 3 meses depois da doença, eu posso fazer essa sorologia e vai dar o IgG positivo nos pacientes que tiveram. Então, o ideal é até 3 meses. Exatamente. Tem a possibilidade de ter ser uma imunidade definitiva? Tem essa possibilidade, mas ainda não é certeza, mas existe sim. Existe, provavelmente essa brecha de 3 ou 6 meses existe. Existe sim. Doutora, e depois que a pessoa fica bem, ela precisa fazer algum tipo de acompanhamento, de exame, hemograma, sendo só sintomas intestinais? Tudo depende dos exames laboratoriais prévios. O coronavírus pode dar alguns exames como diminuir as células de defesa, as chamadas provas de funções inflamatórias, que são alguns exames de sangue que podem dar alterados. Dependendo desses exames de sangue alterado previamente, depois da cura nós podemos repetir esses exames de sangue para poder fazer uma comparação. Mas não precisa ficar fazendo periodicamente, por exemplo, 3 meses, 4 meses, 6 meses, porque vai ter resolução total do quadro. Só para ver se as taxas normalizaram. Exatamente. No meu caso, o que estava baixo? Estavam os linfócitos baixos, somente isso. No seu caso, não teve mais nenhuma alteração. Depois normalizou. Normalizou. E a gente segue a vida. Exatamente. Doutora, em que curva estamos agora? Como é que está essa questão da curva? Realmente estamos no declínio da doença? Sim, estamos, pelo menos assim, de experiência própria em relação aos hospitais públicos que eu trabalho. Nós estamos vendo, sim, a diminuição dos internamentos, principalmente em enfermaria, os pacientes que são os pacientes que precisam de oxigênio, os pacientes com problemas pulmonares do novo coronavírus. Nós estamos vendo que realmente está diminuindo a quantidade de pacientes internados. Vagas em UTI. Vagas em UTI é um problema sério, né? Por quê? Porque sempre vai ter pacientes que vão precisar. Então, assim, quanto menor a quantidade de pacientes na enfermaria, menor a quantidade de pacientes na UTI. Então, assim, realmente no sistema público está lotado as UTIs. Atualmente, nós ainda temos muitas vagas no sistema privado, mas no público, infelizmente, está lotado. Mas é como eu te disse, quanto menos pacientes na enfermaria, menos pacientes na UTI. Mas o que nos alegra é que há um declínio nessa curva. A curva já está descendo. Já sim, graças a Deus. Pacientes novos, como é que é essa história? Pacientes novos, crianças, realmente foi mais leve, né? Foi um processo mais tranquilo. Sim, pacientes novos realmente tem mesmo, nós temos visto que são pacientes em que realmente são os que nós chamamos de assintomáticos. Lembrar que a maioria dos sintomas, a maioria dos pacientes, mais de 90% são sem sintomas. O que nós vemos na internet, na televisão, são os pacientes graves, pacientes geralmente obesidade, problemas pulmonares, hipertensos, diabéticos, que são chamados grupos de risco. Os novos pacientes não obesos, pacientes mais novos, realmente são pacientes com imunidade melhor. Então, tem a possibilidade de não ter sintoma nenhum. Pois é. E aí, depois que eu já estava boa, né? Já tinha passado a minha quarentena, eu recebi o resultado positivo do SWAB. Eu olhei e falei, gente, eu estava mesmo. E foi aquele choque, né? Da surpresa e, ao mesmo tempo, o alívio, que eu creio que muitas pessoas estão passando por esse alívio agora, né? Muita gente já teve e muita gente já ficou curada. Exatamente, é um grande alívio, né? O que é pouco falado é a quantidade de pessoas já curadas. É absurda, tanto no Brasil quanto no mundo. E isso é muito bom, porque quanto mais pessoas curadas, mais pessoas com imunidade, ou seja, mais pessoas que não vão ter a possibilidade de transmitir. Isso é muito bom, diminui a curva. Nossa vida voltando ao normal. Exatamente. Doutora, e essa história da quarentena? São 14 dias mesmo? 14 dias. Tem estudos para poder prolongar para 21 dias, mas ainda não é certeza, certo? Mas oficialmente 14 dias. E você tá bem, né? Até agora, Covid não te pegou, não, nem vai pegar.
Covid não me pegou, não vai pegar. Eu tô há 2 meses na linha de frente e é muita reza. E muitos colegas já, né, passando por isso. Mas estão passando bem. Estão passando bem. Eu não tenho, graças a Deus, não tive nenhum colega da profissão médica que, pelo menos não do meu ciclo de amizades, que precisou ser internado. Realmente, como você falou, estão na linha de frente, né? É um risco, é a profissão, é a missão, mas eu creio que já já tudo isso vai passar. Doutora, muito obrigada, então, pela presença no check-up. Acho que falamos tudo, né, Holanda Júnior? Você tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Não? Então, eu acho que a gente conseguiu esclarecer. Eu fiquei bem, gente. Emagreci. Estou seguindo a minha dieta com a doutora Daniele Lodete. Bem, enfim, a Covid deu uma impulsionada aí, né? Me deu uma ajuda aí para a minha qualidade de vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um beijo, doutora. Muito obrigada e até a próxima aqui no Check-up. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, Natália.